Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Nós não chegamos a comentar na última reunião o contexto que foi escrita essa carta. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses da prisão. Ele estava preso. 13. Filipenses capítulo 1, versículo 13. 12 e 13. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas,
por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, o contexto aqui, ele estava na prisão escrevendo a esses irmãos. A geração de dons dado ao corpo, apóstolos e profetas do Novo Testamento, eles iniciaram um trabalho colocando as bases, o fundamento. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 2. Só que Paulo agora não sabe se ele vai conseguir sair da cadeia, o que vai acontecer com ele. Paulo está incerto do seu final. Mas, como Paulo foi o vaso escolhido por Deus, foi levantado para levar o nome de Deus aos gentios, e agora existe a possibilidade de que ele seja morto, né, que ele fique preso. E qual é a consequência disso? As assembleias locais estariam sem o servo vigilante de Deus, sem esse servo que introduziu a doutrina, que ensinou. No caso dos filipenses, como nós estudamos em Atos 16, eles tinham uma intimidade mais próxima com Paulo, que Paulo pregou o evangelho para eles. Pregou para o carcereiro, pregou para a Lídia. Então eles tinham uma intimidade, um relacionamento com esses irmãos aqui de Filipos muito próximo. Diferente do relacionamento que Paulo tinha com os irmãos de Roma, que ele não conhecia os irmãos de Roma. Como ele escreve aos romanos, né, que foram outras pessoas que pregaram o evangelho para eles, mas aqui no caso eles eram os irmãos que tinham um vínculo mais próximo desse apóstolo. E agora, como Paulo está preso, está impossibilitado de visitar pessoalmente, ele vai alegrar esses irmãos, encorajar, vai tentar em amor, né, porque as circunstâncias não eram favoráveis. Alguém que estivesse preso, o normal, humanamente falando, né, ia estar deprimido, ia estar triste. Né? Quando nós ficamos doentes, quando nós ficamos impossibilitados de fazer alguma coisa, a gente fica meio assim. Mas Paulo não. Paulo está escrevendo esses irmãos e mostrando, tentando dar um deslumbre, né, que a obra ia seguir. Como no versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mesmo sem o apóstolo Paulo, né, essa obra que o Senhor Jesus edifica, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A forma que Deus atua nessa obra, ela é perfeita. Apesar da morte dos apóstolos que colocaram as bases, o corpo de Cristo segue com seus dons, né, da forma que Deus planejou. Segue. Foram necessários no início, os apóstolos foram, mas eles colocaram o fundamento e agora essa obra vai seguir sendo edificada pelos dons que ficarem. Em Atos 20. Atos 20, o contexto aqui é Paulo chamando os anciãos de Éfeso. Ele sabia que não ia ver mais esses irmãos. E ele dá as últimas instruções para esses irmãos. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas,
para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de mostrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça. A Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, interessante aqui, as últimas instruções que Paulo dá para esses irmãos aqui de Éfeso, que eles sabiam o que ia acontecer. Da mesma forma, na nossa carta lá, Paulo escreve que alguns estavam pregando Cristo por contenção. Com a prisão de Paulo, a autoridade apostólica dele, que ele tinha de julgar as coisas, ficou limitada a cartas, como é o caso lá da nossa carta. Mas ele aponta para a direção que nós devemos seguir num tempo onde os homens iam se levantar, como fala no versículo 29 e 30, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ele está dizendo que vai acontecer. Não é que poderia acontecer. Vai acontecer isso aí. Por quê? Porque não ia ter mais autoridade apostólica para julgar essas coisas. 30. E que dentre vós mesmos, internamente agora, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então Paulo sabia o que ia acontecer depois de sua partida. E é o que ele vai dar um deslumbre para esses irmãos aqui de Filipenses. Ele exorta no capítulo 1 e 2 os bispos e diáconos. Como é que ia ser agora que não ia ter mais os apóstolos? O Senhor ia levantar, como nós lemos lá em Atos, o qual o Espírito Santo vos constituiu, os bispos e anciãos, o qual o Espírito Santo vos constituiu. É muito importante a gente ter firme esses versículos que apontam que quem levanta as pessoas, esses irmãos que estão à frente, não é os homens, não é por ordenação humana e nem por cursos ou estudo intelectual. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Então, nós sabemos que no início eles instituíram esses irmãos. Paulo comissionou Timóteo, comissionou Tito a instituir esses irmãos de cidade em cidade. Hoje, como que acontece isso? O Espírito Santo vai levantar irmãos localmente para fazer esse trabalho. E com a ausência do apóstolo, agora Paulo faz menção aqui, bispos e diáconos. Ele está exortando esses irmãos a fazer o trabalho. Quando falta algum irmão que faz o trabalho, outros vão ter que repor esse trabalho. Naturalmente. O Senhor vai levantar naturalmente para cuidado do corpo e localmente, né, cuidado das ovelhas, como fala em Atos. Apacentares a igreja de Deus. Então, não temos mais os apóstolos e os profetas. Nos restam agora os pastores, os mestres e os evangelistas. Dons dados, nós falamos isso na reunião passada, dados pelo próprio Senhor ao corpo, para a edificação do corpo. Então o Senhor vai prover os dons no corpo para a edificação. Em Atos ele encomendou a Deus e a sua palavra. No tempo que ia acontecer, os lobos iam querer dividir, e de dentro também. Um tempo de ruína, nós não estamos à deriva e nem desamparados. Nós temos Deus primeiramente e a sua palavra. Então isso é consolo para nós. Porque hoje a pessoa que quiser fazer a vontade de Deus, quiser buscar sinceramente, o Senhor vai mostrar a vontade dele. Podemos olhar o versículo 3 até o 5 no nosso livro de Filipenses, capítulo 1. Dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós, fazendo com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Temos algumas palavras que
que nos fazem significação. De trás para frente, né? O primeiro dia até agora, ele está se referindo ali ao primeiro dia que ele teve em Filipos, né? Nós estávamos vendo no capítulo de Atos, que nos remeteu a vir até esse livro para estudar. Então ele lembra do primeiro dia que teve com os irmãos aqui. Vemos ele também fazendo orações constantemente pelos irmãos com lembrança. Mas o que chama atenção é sempre com alegria. A alegria na situação de Paulo, né? A gente olha, um homem que foi preso, que foi açoitado, que foi apedrejado, primeira pegada que ele teve de oportunidade de estar pregando o evangelho, teve que descer por um muro, não sei se então, um homem que já foi avisado desde o início, já a visão que teve lá o Ananias, dizendo que o Senhor avisando Ananias, né? Eu mostrarei quanto ele há de padecer por mim. Então é difícil imaginar um homem tendo alegria nas situações em que ele passou. Então a gente pode vir ao livro de João 17, os versículos são do 13 ao 17. João 17, versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, que para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-te a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Voltando ao 13, ele fala em alegria completa. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Aqui nós vemos a fonte de alegria que temos é o Senhor. Acredito que seja o motivo principal de alegria para todos nós. Somente com Ele podemos ter essa alegria. A gente tem um conceito muito simples de alegria, né? Alegria é quando estamos bem, geralmente. É fácil nos alegrarmos nos momentos de bonança, de fartura. Mas aqui Paulo fala sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Ou seja, ele estava lembrando de, com certeza, a situação que vem a ser passada pelos irmãos ali. Ele já sabendo de todas as coisas que viriam, como o irmão bem comentou, que levantariam-se dentre os irmãos lobos cruéis e tudo mais. Ele já tinha toda a percepção vinda da parte do Senhor em relação à igreja e constantemente estava com alegria. Essa é a alegria que o mundo só pode receber do Senhor, e vemos Paulo transmitindo isso aos irmãos, como também podemos ter para nós. Nossa alegria vem do Senhor. Tem um salmo que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, então isso nos renova as energias quanto às orações e súplicas, né? Orarmos com alegrias quando lembramos dos irmãos, assim como Paulo orou aqui, porque a palavra que tínhamos do Senhor é que teríamos aflições aqui. Então, para nos mantermos com alegria, sabemos que a fonte é inesgotável, é o Senhor. E aqui Paulo nos deixa essa mensagem, né? Sempre com alegria. Sempre é sempre mesmo, é constante. Todos os dias com alegria. Mas nós temos muitas privações. O Paulo mesmo passou por prisões. Como podemos estar sempre com alegria? Nós, por graça, sabemos que hoje temos salvação. Nossa maior alegria é o nosso Senhor, o sacrifício perfeito. Foi Ele que nos trouxe a melhor esperança. Então não tem como dizermos que não temos alegria. Apenas devemos voltar a olhar para o Senhor, e essa alegria ela brota novamente. Aqui com certeza Paulo lembrava do Senhor quando orava pelos irmãos e se mantinha em alegria pensando no Senhor. Porque se olharmos para a parte terrenal, somos peregrinos, então todas as coisas que vamos passar aqui vão tentar nos entristecer. O inimigo anda ao redor tentando nos fazer cair e colocar tropeços em nossa vida. Nós devemos olhar para o Senhor, Ele é a nossa fonte de alegria, e lembrarmos de todas as coisas, inclusive dos irmãos. Quando ele lembrou dos irmãos em oração, ele lembrou também do que viria a acontecer, de tudo que os irmãos ainda iriam passar, e mesmo assim com alegria.
essa alegria não era simplesmente por estar lembrando dos irmãos, mas sim a constante alegria que temos de termos o Senhor. Versículo 29. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então foi concedido. Então era um privilégio que os irmãos de Filipos tinham de padecer por Cristo. Paulo, em várias passagens, ele escreve: quando estou fraco, é que estou forte. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando estou fraco, então sou forte. No versículo 9, e disse-me, isso aqui foi a resposta que o apóstolo Paulo teve da sua oração. Que no versículo 8, do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus que está falando isso aqui. Que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O problema é que nós não queremos ser humilhados, nós não queremos sofrer. Ninguém quer sofrer, né? Nós queremos estar sempre bem, mas as Escrituras são claras que nós gememos juntamente com o mundo, né? Que geme em dores de parto até agora, por causa daquele que o sujeitou o pecado. E que quando a gente recebe uma provação, uma angústia, uma aflição, uma perseguição, e quando nós recebemos ela como vindo de Deus, quando nós entendemos que é Deus que está tirando as nossas muletas, para nós não nos apoiar em nenhuma outra coisa, buscarmos nele o único recurso, aí que nós vamos ser aperfeiçoados, né? O poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Nós somos capacitados a compreender melhor a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. O interessante é que nós não queremos sofrer, mas quando vem de Deus esse sofrimento, quando não é resultado de nossa desobediência e nem do pecado, né? Quando vem de Deus, vai ser sempre para o bem. A gente pode pensar o apóstolo Paulo aqui, com um problema, um espinho na carne, e o que ele fala? Versículo 7. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então estava sendo tratado aqui o orgulho do apóstolo Paulo. Tem um irmão que comenta que o orgulho é a última coisa que morre na carne. É o orgulho nosso. E nós temos que confessar, nós somos orgulhosos. O Senhor ensinou princípios, né, que quando nos ferir a face, nós dá outra. Nós não fazemos isso, nós revidamos quando nós somos feridos. Quando vim pedir para levar a capa, dá a túnica também. Pedir para caminhar um pedaço, caminha o dobro. Né? E nós somos resistentes, né? Nós queremos, não, mas isso é injusto. Eu não fiz nada. Mas quando nós somos injustiçados, nós conseguimos sentir as mesmas coisas que o nosso Senhor sentiu na cruz. Participantes da mesma rejeição que ele sofreu e da injustiça que ele sofreu. Porque nós, quando nós sofremos, né, é consequência dos nossos atos, consequência do pecado de Adão. Vários fatores podem influenciar
nas nossas circunstâncias aqui. Mas Cristo, ele era o único justo. E ele sofreu. E a palavra diz que agradou ao Pai moê-lo. Então, se o nosso Senhor Jesus, que era em forma de Deus, se despojou de sua majestade e veio aqui em forma de servo, ele passou por tudo isso por amor a nós. Quando a gente recebe uma provação, um sofrimento vindo de Deus, nós estamos podendo ser participantes, né, dos mesmos sofrimentos que Cristo foi, né, rejeitado, perseguido. E isso nos ajuda a compreender cada vez mais o amor que Deus teve por nós. Apesar de o homem ter rejeitado a Cristo, esse amor, tanto que no versículo 9 de Filipenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais. Primeiramente, o amor. Porque se a nossa base não for o amor de Cristo, vai acontecer o que está acontecendo mais adiante ali. Nós vamos estar pregando a Cristo com outros sentimentos, que não são sentimentos apropriados. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros igualmente. Uns por amor, sabendo que foi posto por defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então, crescer em amor, o vosso amor aumente. Primeiro o amor, e mais em ciência, e em todo conhecimento. Nós, como cristãos, a gente se preocupa muito em o que fazer para o Senhor, em fazer obras. Mas como o Senhor ensinou quando ele estava na casa de Lázaro, que Maria estava se ocupando com a melhor parte, aos pés do Senhor. Aos nossos olhos, Marta estava trabalhando, ela estava fazendo as coisas, né, que eram necessárias. Por um lado, por outro, ocupada com o serviço. Mas Maria ocupada com o Senhor, com o próprio Senhor. E quando a gente consegue, por graça, entender isso, que nós comentamos ontem, que o que sai da nossa boca aqui é o que está no coração. E é isso mesmo. O tempo que nós nos ocupamos com o nosso Senhor Jesus é o que vai naturalmente ser consequência do nosso andar, das nossas obras, do que nós vamos falar. Com qual sentimento de coração nós vamos estar pregando a Cristo? Que o sentimento correto é esse, porque Ele nos amou primeiro. Né? Nós devemos amar por quê? Porque Ele nos amou. Né? Nós não devemos amar nossos irmãos porque eles gostam da gente, ou que nós gostamos deles, ou os incrédulos, as pessoas do mundo. Por que nós devemos pregar o Evangelho? É o mesmo sentimento que o Senhor teve por nós, por amor. Amor a nós. Às vezes a gente vai entregar o folheto e a pessoa rejeita. Né? Não devemos ficar tristes. Né? Estamos fazendo a vontade do Senhor. Estamos fazendo a vontade do Senhor, então deve ser de alegria para nós. Porque o Senhor, como ele fala no versículo 18, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que isso me resultará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, nós entender isso, com qual sentimento de coração nós estamos anunciando o Senhor, ou trabalhando no ministério, pensando nos de dentro, na edificação do corpo, é um privilégio nós estar fazendo isso, não por querer aparecer, ou por querer discípulos após si, como aqueles que iam entrar, né? Fazer isso com base o amor que o Senhor teve por nós. Por que o irmão contou, né? Por que tu não trabalha? O irmão estava distribuindo folhetos e ele foi questionado: mas tu não trabalha? Por que está fazendo isso? Então, a pessoa não entende por que nós estamos, né, ocupando nosso tempo para falar do Senhor, para ler a palavra ou distribuir folhetos. Por quê? Porque Ele nos amou e fomos constrangidos por esse amor.
E com a prisão do apóstolo Paulo, aqueles que não estavam com o sentimento correto foram encorajados a se levantar. Mas também, da mesma forma, outros irmãos, como ele fala do versículo 14, e muitos irmãos no Senhor, tomando o ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, e mais confiadamente, sem temor. Paulo está preso agora quem é que vai levar agora o Evangelho? Então o Senhor está exercitando os outros dons também. Não ia ter os apóstolos para sempre. E misericórdia do Senhor quando Ele faz isso, exercita os dons. Outros irmãos vão ter que ser levantados, vão ser encorajados a seguir essa obra. E graças a Deus o Senhor seguiu a obra. Estamos aqui, mais de 2000 anos que o Senhor executou a obra na cruz. Temos a palavra de Deus. Sabemos de muitos irmãos do passado que também tinham a mesma fé que temos. Tinham as mesmas promessas que nós temos. E apesar de toda a oposição do inimigo, toda a perseguição que teve no início dos romanos, esses irmãos que com sentimentos não apropriados, levando o Evangelho, toda a oposição, o Senhor ainda mantém a sua palavra, ainda mantém irmãos ainda pregando o Evangelho hoje, ativos. Então, a mão de Deus é poderosa. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Interessante essa passagem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, no final do versículo, porque grandioso é em perdoar. Nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, mesmo esses que estão pregando, estão falando do Senhor com intenções não apropriadas, eles estão falando a palavra de Deus. E ela vai fazer o que, como fala no versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Nós estávamos conversando, eu e o Evandro, que é a semente. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos plantando. É a palavra de Deus. É uma semente que foi plantada. Então a obra, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E Deus vai dar o crescimento, segundo o tempo dele e segundo a sua vontade. E para os que rejeitam, como fala no nosso capítulo, ele fala dos que resistem. 28. Filipenses 1, 28. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós salvação, e isto de Deus. Em outra versão dá para entender melhor esse versículo. A atualizada fala: em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outro de salvação, e isso da parte de Deus. Então vai ter aqueles que vão resistir e vão fazer oposição a essa obra. Vai ter os que vão rejeitar. Mas no dia que eles forem julgados, Deus vai mostrar todas as vezes que Deus, que nem nós lemos lá, buscai o Senhor enquanto está perto, o ímpio se converta do seu caminho.
Quantas vezes o Senhor oportunizou ele ouvir o evangelho da graça e ser alcançado por Deus? No dia que Deus julgar todas as coisas, toda a boca vai ser fechada, todos vão ser indesculpáveis diante de Deus. Porque Deus busca o homem. Deus é um Deus que busca. Como depois de Caim ter matado seu irmão, Deus ainda vai falar com Caim. Vai buscar Caim. Vai atrás de Caim. Versículo 9. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros sem escândalo algum até o dia de Cristo. Aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. 11. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, conforme a nossa caminhada com o Senhor, a nossa caminhada em comunhão, firmados nas 4 âncoras, nós vamos descobrindo, de fé em fé, as coisas mais excelentes. E vamos sendo capacitados a rejeitar as coisas do mundo, as coisas da carne, e para nos ocupar com as coisas que são mais excelentes. As coisas mais excelentes são aquelas que vão permanecer para sempre. Não são essas que são perecíveis aqui. São as que vão resultar em frutos para o Senhor. Fala aqui em frutos de justiça. A justiça tem 2 aspectos, né? Tem a justiça, o Senhor conquistou por nós, a absoluta, a justiça que foi executada em Cristo, e tem a nossa justiça prática. Fruto de justiça, conforme nós vamos aprovando esses frutos, né, o nosso testemunho ele se torna mais efetivo para o Senhor. E isso quando nós nos convertemos, não é automático que a gente vai aprender, crescer em amor, em ciência e conhecimento para aprovar essas coisas. Não, é devagar. É tendo comunhão com nossos irmãos, é tendo comunhão individual com o Senhor, buscando o Senhor através da palavra de Deus, conhecendo Ele através das aflições, que é o contexto aqui, através das angústias, das perseguições, das injúrias, né? De quando a gente está fraco, nós vamos aprendendo isso. E podemos dar frutos de justiça. Normalmente nós vamos visitar alguém no hospital incrédulo, ele está lá e está louco para voltar para a vida dele. Né? Sem consciência de pecado, sem nada, sem dar nenhum fruto para Deus. Às vezes está blasfemando às vezes de Deus. Por que Deus fez isso? Eu sempre fui bom, eu sempre fiz o bem. Diferente de uma pessoa que tem entendimento e está lá. Não, o senhor que sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que são chamados. Imagina para quem está visitando um cristão lá no hospital. O teu irmão que conta que acompanhou o irmão na consulta com o cardiologista, e aí com os exames na mão o médico, olha irmão, teu coração está muito grande, não tem, tu tem pouco tempo, né? E o irmão estava, que bom, vou ver meu Senhor. E o médico não entendeu aquilo. Então, são frutos de justiça que nós podemos dar. Em que momentos? Quando nós estamos passando por esses momentos de provação, dificuldade. O irmão citou, quando nós estamos bem, foi o que Satanás acusou Jó. É servo temente fiel, mas olha lá, o cercaste de bens, de filhos, de saúde. Toca nele para ver se não vai contra ti. Então, é o mesmo caso de Jó. Quando Jó foi afligido, ele teve a oportunidade, né, quando Satanás tira tudo dele, o que Jó faz? A palavra diz que Jó se ajoelha e ora. Podemos abrir em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, vamos ler só o final ali do capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 20. Depois que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o rebanho, só estava a esposa ainda, Jó tinha saúde aqui ainda. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou,
nem atribuiu Deus falta alguma. Então nós podemos pensar aqui, conectando com os frutos de justiça, depois de toda a aflição que Jó sofre aqui, que, né, humanamente falando, ninguém suportaria, né, Deus estava sustentando Jó, a fé de Jó estava... Os olhos de Jó em Deus estavam o sustentando. A fonte da alegria de Jó, como o irmão citou, era Deus. Porque circunstancialmente ele perdeu tudo. Imagina perder 10 filhos num dia só. O rebanho ele poderia construir de novo, mas e os filhos? E Jó aqui teve uma oportunidade única. Imagina, estavam uma disputa entre Deus e Satanás. Estavam todos os anjos observando Jó. E Jó se ajoelha aqui e dá esse testemunho. Num momento de provação. Né? Como Paulo, né, dá graça pelos momentos de fraqueza. Por quê? Porque nesses momentos que nós podemos dar um testemunho do Senhor Jesus, e como tem um hino que fala, e subir o aroma de Cristo, que nós estamos sendo conformados a Cristo. E então podemos ser aroma para Deus e para as pessoas que nos cercam. Como Jó, ele não teria essa oportunidade se estivesse na mesma situação que ele estava no início, cercado de bens. Mas aqui foi dado a Jó dar esse testemunho aqui para Deus. Eu imagino Satanás, né? Satanás ficou, né? Porque ele acreditava que Jó ia negar Deus. E pelo contrário, Jó se ajoelha e adora. Que a gente possa encarar as provações, né? As tribulações, como vindo da mão do Senhor, e perguntar: Senhor, que forma que eu posso dar um testemunho, né? Me ajuda a passar por essa provação e não blasfemar, como no Jó aqui fala no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Que nós possamos ser ajudados a passar pelas tribulações, como Jó foi ajudado, tendo os olhos fixos em Deus. Não pecar e nem atribuir a Deus culpa. Deus não tem culpa nenhuma, pelo contrário, nós éramos culpados. Nós somos culpados. Nós merecíamos ser condenados. E Deus não quis, não deixou nós sermos condenados, entregou seu próprio filho naquele madeiro, e hoje ainda temos o privilégio, como os irmãos de Filipenses, de não só crer, né? Podemos voltar nossa carta, versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, como a Jó foi concedido, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então que a gente possa, nas provações, com inteligência, entender, né, que estamos tendo uma oportunidade de darmos frutos de justiça, como fala o versículo 11, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.